receber com muito carinho nosso pastor, pastor Márcio Rocha. A graça e a paz. A paz eu não preguei, não, até desde que eu voltei? Que é isso? Pastor preguiçoso. A graça e a paz do Senhor, amém? Como é bom voltar para casa. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Eu quero ler os versículos 8, 9 e 10, de forma proposital, nesse último domingo do culto de maio. Diz assim a palavra: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fecha os teus olhos, vamos orar. Gesiel, me ajuda aqui. Pai, na autoridade que há no teu nome, na tua presença, na tua casa, eu quero colocar o meu coração diante de ti. Quero pedir que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite. Temos vivido dias difíceis, dias de batalhas, temos vivido dias de lutas, mas também temos vivido dias da tua provisão sobrenatural. Temos vivido dias do teu cuidado. Temos vivido dias de milagre. Cada dia, podemos dizer, é um milagre. E nessa noite nós queremos ser gratos ao Senhor pelo mês que termina hoje. Para alguns foi um mês, Deus, onde não víamos a hora de acabar. Mas para outros foi um mês onde temos motivos para glorificar e exaltar o Senhor. Muito obrigado pelo mês de maio. Talvez não tenha saído da forma como gostaríamos. Talvez não tivemos as respostas que precisávamos. Talvez não tivéssemos vivido o que, na verdade, geramos expectativas para viver. Mas o mês termina e nós não podemos terminar o mês sem antes te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração e declarar que o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Queremos, Senhor, mais uma vez te pedir: derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porções de graça, porções de misericórdia, porções de bondade. Continua, Senhor, olhando para a nossa casa como uma casa onde habita o teu Espírito. Continua olhando para a nossa família, Senhor, e vendo-nos como família abençoada. Nós queremos declarar, Senhor, que o que seria de nós sem a tua presença? O que seria da minha família sem a tua presença? O que seria da minha casa sem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais? O que seria, Senhor, dos meus passos, se não fosse o Senhor a dirigi-los, Senhor? Te damos toda a honra e toda a glória. Nos dê, a partir de amanhã, o melhor mês da nossa história até aqui. Junho será um mês dos extraordinários de Deus acontecendo dentro da nossa casa. Eu quero te pedir por filhos que ainda não te conhecem, por maridos e esposas, Senhor, que ainda não colocaram os seus corações nas tuas mãos. Eu quero te pedir por familiares, Senhor, que fazem parte de uma promessa, porque nós vamos dizer: eu e a nossa casa servimos ao Senhor. E não haverá inimigo algum que tenha poder de roubar a minha família da tua presença. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Nós estamos terminando o primeiro mês do bimestre, da qual Deus nos deu uma direção sobre a nossa família. Um bimestre onde nós temos orado,
eu espero que você tenha orado. Nós temos clamado e eu espero que você tenha clamado. Nós temos enxergado. E o meu desejo é que os teus olhos também estejam enxergando que há algo da parte de Deus preparada para a nossa família, pelos nossos filhos. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, os que estão nos assistindo, ou aquelas que estão escutando os nossos programas pela rádio, todos os dias às 5h30 da manhã, na rádio 93 FM, eu tenho certeza absoluta que nós temos acreditado que Deus tem promessas para se manifestarem dentro da nossa casa. Eu acredito que Deus tem muita coisa fora, na nossa vida profissional, no nosso ministério. Eu acredito que Deus tenha portas para serem abertas, outras para serem fechadas. Mas eu acredito que o maior milagre, que os maiores valores que eu e você temos, não está num cofre no banco. Os nossos maiores valores não estão na nossa conta bancária. O que temos de mais precioso está dentro da nossa casa, a nossa família. E é por isso que temos sofrido tantas resistências para fazer os nossos cultos nos lares. Eu acredito que temos sofrido tanta resistência para colocar um louvor, para fazer uma oração, para juntar a galera para um almoço, para um café, para fazer aquela oração que começa dentro da nossa casa, porque o inimigo sabe que o maior valor, o maior tesouro que temos está dentro da nossa casa. Não é o seu carro que vale muito, pode ser que seja até um bom carro, mas o seu carro não se compara ao que você tem dentro de casa. Não é o emprego que você tem, porque o emprego que você tem não pode se comparar aos valores que você tem dentro da sua casa. O nosso maior valor está dentro de casa. Pastor Josué Gonçalves, em um dos seus livros, diz que nenhum sucesso profissional ou em qualquer área da sua vida pode justificar o seu fracasso familiar. E às vezes, nós estamos colocando e dando o nosso melhor para os de fora, ao invés de darmos o nosso melhor para os de dentro. Eu estive com a pastora Marisângela nesses dias de férias, que praticamente eu não tirei férias, porque eu mandava mensagem todo dia para vocês, né? O dia que eu deixei de mandar, alguém mandou uma mensagem para mim, falou, tem mensagem hoje não? Eu falei, estou de férias. Não demore não. E a pastora Marisângela comprou uma toalha bonita, uma toalha de mesa bonita. E eu pensei na minha cabeça, essa toalha só vai para a mesa nas ocasiões especiais. Rapaz, desde que a gente voltou, a toalha está lá na mesa. Aí eu falei, ui, eu mereço tanto. Nós temos aprendido, irmãos, que o nosso maior tesouro está dentro de casa. Diga comigo, o meu maior tesouro. Não, diga mais forte, diga, o meu maior tesouro está dentro da minha casa. E não é a sua televisão, não é o seu sofá, não é a sua caixinha de joias. O maior tesouro que você possui é a sua família. Se você estiver ao lado de alguém da sua família, dá um abraço nele, diga assim, você é o meu maior tesouro. Se você estiver sozinho, diga para o irmão assim, ó, você é um tesouro escolhido por Deus. Quem acredita que a sua família é o seu maior tesouro, dá uma salva de palmas a ele, glorifique o nome dele. Essa história narrada no Evangelho de Lucas, ela me intriga. E ela não me intriga porque eu não tenho conhecimento do que diz o texto. Ela me intriga porque é uma história, como eu falei, as histórias bíblicas, elas são o nosso dia a dia. Tudo na Bíblia faz parte do meu dia a dia. Quem de nós nunca perdeu alguma coisa dentro de casa?
Perdi aonde? Dentro de casa. Mas peraí, se está dentro de casa não está perdido. Mas eu perdi. Mas como você perdeu? Eu perdi, eu não achei não. O fato é que você não achou, mas perdido não está, porque está dentro de casa. Essa história me intriga muito, porque ela fala de algumas coisas que nós não estamos perdendo na rua. Nós estamos perdendo dentro de casa. Inclusive, o pastor Mateus, qual é o sobrenome dele? Mateus Soares. Eu não sei se você lembra do Mateus Soares. Mateus Soares esteve pregando aqui uns 2 ou 3 meses atrás. Ele vai voltar aqui, vai estar pregando aqui no dia 12, sem ser esse domingo próximo. Vai pregar de manhã e à noite. Ele confirmou que vai pregar manhã e noite aqui no dia 12 de junho. E quarta-feira agora, quem vai estar pregando? 14? É 14. Dia 12 dia 14, isso mesmo. É porque eu desacostumei pregar para vocês. No dia 14 ele vai estar pregando aqui manhã e noite. Na quarta-feira agora, quem vai estar pregando aqui é o bispo Laerte Lafayette, que foi bispo, né, primaz da Renascer Praise. Laerte é um amigo, um homem de Deus, um querido do meu coração, e ele vai estar aqui no Rio, e eu soube que ele estaria aqui, falei, meu bispo, você vai ter que pregar lá na nossa igreja, e ele vai estar aqui quarta-feira, eu gostaria de convidar você, e que você convidasse alguém para estar aqui conosco. Mas o Mateus Soares, ele fala uma coisa muito interessante, que eu estava assistindo uma das suas mensagens, e ele pregou uma coisa muito interessante, e que me chama muita atenção. Nós não estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Nós estamos perdendo nossos filhos dentro da nossa casa. Nós perdemos os nossos filhos quando dentro do nosso carro nós falamos mal da igreja. Nós perdemos os nossos filhos quando dentro da nossa casa nós falamos mal de líderes. Nós perdemos os nossos filhos dentro da nossa casa, na nossa mesa, no nosso encontro, quando o assunto é igreja, você começa a meter o pau na igreja. Qual é o filho que quer crescer ouvindo que você fala mal da igreja, que você fala mal do líder? Nós estamos perdendo as coisas mais preciosas que temos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Essa mulher, essa história conta sobre essa mulher. Uma mulher que não estava procurando, pastor Sérgio, algo sem valor. Seu filho não é alguém que não tenha valor. Seu marido não é alguém que não tenha valor. A sua família, por mais que você diga assim, pastor, que o senhor não conhece a minha família, ela tem valor. E Deus é um Deus que procura tudo aquilo que tem valor. Pastor, graças a Deus, está tudo bem na minha casa, mas o que a dracma pode representar e que nós perdemos dentro da nossa casa? A nossa fé. A dracma pode representar uma alegria. Eu já atendi homens que dizem assim, pastor, eu não tenho alegria de voltar para casa. E eu digo para você, pastora, mas às vezes me empurra para fora de casa. Que eu digo, eu não quero ficar em casa. Meu filho vai jogar uma bola, meu filho vai sair com os pastores. Eu quero ficar em casa, eu gosto de ficar em casa. Aqui é o melhor lugar para se estar. 15 dias fora, irmão. Quando eu olhei a minha cama, eu falei, minha cama. Parecia ET, home, casa. Eu estava lá, eu falei assim, casa, home. Mas às vezes nós perdemos a alegria de estar dentro de casa. A dracma pode representar a comunhão familiar que a gente perdeu. A gente é legal com todo mundo, a gente gosta de estar com todo mundo, mas falou em reunir a família, o sangue de Jesus tem poder. Perdemos a comunhão. Talvez tenhamos perdido a santidade dentro da nossa casa. Temos acessado muitas coisas que não deveríamos acessar, temos assistido muitas coisas que não deveríamos assistir. Perdemos a santidade dentro da nossa casa. A dracma pode ser a identidade perdida. Quem nós somos dentro da nossa casa? Só que mesmo perdida aquela dracma, ela continuava tendo valor.
Existem pessoas que dentro da igreja perderam a vontade de orar, perderam o prazer da presença de Deus, perderam a sensibilidade espiritual, perderam a alegria da salvação. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para algumas pessoas: você ainda tem valor para mim. Amém? Olhe para esse irmão, diga para ele: se você ainda tem muito valor para Deus. Você ainda tem muito. Mas pastor, você ainda tem muito valor para Deus. O mais interessante, irmãos, que essa dracma, ela não foi perdida na rua. Ela foi perdida dentro de casa. E pode ser que estejamos dentro da igreja. Pode ser que não percamos um culto. Pode ser que a gente faça todo tipo de campanha. Mas também pode ser que, apesar de estarmos fazendo tudo isso, nós estejamos espiritualmente perdidos. Cantamos por cantar, congregamos por congregar, servimos por servir, e por dentro estamos completamente vazios, sem direção, sem prazer, sem crer, sem acreditar que esse Deus que nós acabamos de cantar, que pode completar a obra que Ele começou, que Ele seja capaz de fazer isso. E essas perdas, irmãos, elas são silenciosas. Essas perdas, elas são silenciosas, como algumas enfermidades, que vêm de forma silenciosa, e quando você vê, você está completamente tomado por aquela enfermidade. A gente começa devagarinho perdendo a comunhão. Eu sou um pastor chato. Quem concorda que eu sou chato? Pode levantar a mão. Você está mentindo. Eu sou chato. Às vezes eu vejo alguém que sentava aqui na frente, sentado lá atrás, eu vou lá atrás, você está fazendo o que aqui? Rapaz, não estou te vendo nos cultos. O que houve? Porque a gente devagarinho começa a perder o prazer da comunhão. A gente já não começa a aparecer tanto, a gente já não começa a servir tanto. Tem algumas pessoas aqui que sabem que eu sou assim. Cara, o que houve? Não estou te vendo. Ué, o senhor sente a minha falta? Irmão, se Deus... Eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer de qualquer coisa. Não morro de Alzheimer, porque eu gravo a cara da pessoa. Pastora Marisana já assim, não, vou entregar ela não gosta. Mas a pessoa diz: oi, pastora, tudo bem? Ela: tudo bem, querida. Quando a pessoa sai: quem é? Eu falei: só não esqueça nunca quem eu sou para você. Se esquecer meu nome, me chama de amor. A gente começa com essas perdas silenciosas, dentro de casa. A gente começa não tendo mais prazer de estar em comunhão. A gente não sente mais prazer de ser puro. Para que ser santo? Para quê? Para que ter uma vida de santidade? A gente começa a perder essas coisas dentro de casa. A gente começa a perder a nossa paixão por Cristo. Irmãos, pensa direitinho. O que é que fez você sair de casa para vir ao culto hoje? Não pode ser a cadeira confortável dessa igreja, irmão. Não pode ser o bom louvor, não pode ser o ar-condicionado, não pode ser porque você não gosta de futebol. Eu não gosto de futebol, eu vou para a igreja. Não, você tem que estar aqui porque você é alguém completamente apaixonado pela presença do Senhor. Você é como Davi, que disse: mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos. Mas de forma sutil, o inimigo vai arrancando isso de nós. Vai tirando a paixão de estar na presença de Deus, vai tirando o desejo de servir o Senhor. Eu já fui à igreja tanto. Irmão, a gente não pode cantar "é aqui que eu me sinto muito bem" de forma mentirosa. É aqui que eu me sinto muito bem. Aí aparece a geração de hoje troca Jesus por uma festa. Eu não estou dizendo que você não deve ir para uma festa. Mas membros aqui sabem: pastor, eu vou casar domingo. Irmão, domingo não sou eu que faço casamento. Quarta-feira, não faço casamento dia de culto.
Dia de culto para mim é dia de culto. Pastor, mas domingo é mais barato. Ok, tem o pastor Sérgio, o pastor Fernando, o pastor Fabrício. Mas eu amo a casa do Senhor. Eu amo estar aqui no culto. E não faço por obrigação. Eu amo por paixão. Porque eu sei que o dia que eu não continuar apaixonado por Jesus, eu estou lascado. Se eu voltar, não digo nem para a rua, para a esquina da rua onde Deus me tirou, né, Marcelo? Se eu voltar só para a esquina, eu estou lascado. Então, é melhor ficar longe desse lugar, dentro da casa daquele que me amou e por graça, por amor, me arrebatou, alcançou meu coração. É esse lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida. Quem é apaixonado por Jesus, aplauda o nome dele. Perderam dentro de casa. Mas o que mais me chama a atenção é que, apesar de ter perdido a dracma, aquela mulher não aceitou a perda. Qual é o sentimento, qual é o comportamento que eu e você temos, irmão, quando a gente percebe que a gente perdeu a comunhão, o prazer, o desejo? Qual é o nosso sentimento? Essa mulher simplesmente não aceitou a perda, porque ela disse, não é apenas uma dracma. Ela entendia o valor que aquela dracma tinha. Ela percebeu que ela não podia ficar sem orar, ela não podia ficar sem ler a palavra, ela não podia ficar sem comunhão. Ela não podia se acostumar em ter uma vida sem oração. Ela não podia se acostumar em ter um dia sem buscar a presença do Senhor. Não tive tempo, foi uma correria, não deu nem para orar. Pastor Tiago Coelho uma vez disse que alguém ensinou para ele colocar sempre o chinelo debaixo da cama, para quando ele acordasse, ao levantar, quando ele ajoelhasse para procurar o chinelo, já está de joelho, começa de orando, ao invés de achar o chinelo. A pastora Marizana fica assim, meu filho, você vai ficar muito tempo no banheiro? Eu falei assim, estou escrevendo meu devocional. No banheiro? Irmãos, vou contar um segredo, eu escrevo o devocional no banheiro, que é o único lugar que eu fico relaxado. É 1 hora, irmão, no banheiro. Ô Senhor, fala comigo. Pastor, aqueles devocionais que saem no banheiro, sai ai dela se bater na porta. Ela vai dizer, sabe o que ela vai dizer em casa? Você é maluco. É bom que você tire essa imagem. Meu pastor está lá jogado no chão com louvor. Não, irmão. Eu já acordo buscando o Senhor e Ele me dá aquelas palavras no banheiro. Deus recebe aonde você recebe aonde você quiser. Eu recebo. Nunca mais vou ler esse devocional. O problema é seu. Não vai cheiro no devocional? Ô Jesus, por que eu falo essas coisas? Por que eu me exponho desse jeito, pastor Sérgio? Eu não quero que você imagine um pastor super-homem. Não, eu sou igual a você. Eu sou igual a você, irmão. Oi? Vocês estavam com saudade de ouvir, né? Minhas atrocidades. Hoje eu não tomei meu remédio. Ei, quem entende o valor da presença de Deus não se conforma em viver um só dia sem ela. Hoje de manhã nós ouvimos um testemunho de uma família que está vindo aqui,
que entrou na campanha, eles nem são membros aqui, eles vieram aqui, entraram aqui, e ouviram sobre colocar a fita vermelha na porta. Eles moram num 5º andar, e a filhinha deles, quando o elevador entra, ela sai entrando direto. O elevador, a porta abriu e ela saiu direto. O elevador estava no 1º andar, estava aquele vácuo, a menina ia cair. Ele esticou a mão e pegou a filha dela. O pai não se conteve e começou a chorar, porque ele sabia que não foi a mão dele que segurou a filha dele, foi o poder de Deus que livrou aquela família, que hoje poderia estar aqui chorando por um luto. Ei, meu irmão, não se conforme em passar um só dia, um só minuto sem a presença do Senhor. Não perca essa dracma dentro da casa de Deus, ou dentro da sua casa. A sua casa é lugar de adoração, a sua casa é lugar de louvor, a sua casa é lugar de cura, a sua casa é lugar de milagre. A sua família tem valor para Deus. Tem valor para Deus. Essa mulher, ela entendia o valor da presença de Deus e não se conformou viver sem ela. Sabe por que eu estou pregando isso? Porque pode ter passado o mês de maio todinho e você não tenha compreendido a importância de se fazer um culto familiar na sua casa. Pode ser que você diga assim, pastor, não consegui. A gente vai ter o mês de junho todinho ainda falando sobre família. Domingo na ceia, eu vou falar sobre Noé e a arca. O trabalho que Noé teve para salvar a família dele. A gente lê o texto, Edinho, e pensa assim, Noé era lego. Montar. Sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? Nem sinal de chuva tinha. Sabe o que Noé fez antes de montar a arca? Noé teve que cortar madeira, cortou um monte de madeira lá. Ele não ia cortando, primeiro ele cortou as madeiras para depois montar. Apesar de não ver chuva, Noé poderia ter pego a madeira da arca e ter vendido para alguém construir a casa. Mas Noé tinha um foco, tinha um objetivo. E tem gente, porque não está vendo o milagre acontecer, está mudando o foco. Se Noé, por conta de falta de sinais, tivesse mudado o foco, ia morrer geral. Mas isso é domingo que vem, de manhã e de noite. Não falte. Nem sempre de manhã, apesar de ser a mesma palavra, é a mesma palavra da noite. Deus sempre muda. Ainda vou para a mesquita, a mesma palavra é outra palavra. Meu Deus do céu, como pode? Ei! Deixa eu te dizer uma coisa. O salmista no Salmo 51, verso de número 12, ele diz assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Pastor, é possível perder a alegria da salvação? Sim. É possível perder a vontade de orar? Sim. É possível perder a vontade de adorar? Sim, é possível. E até o salmista, que é Davi, que está falando isso, Salmo 51, Salmo de Davi, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz assim, Senhor, eu perdi a alegria da salvação, só pode me restituir nessa noite. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez a visão que você tenha da sua família se perdeu por algum motivo, talvez o desejo de orar tenha se perdido por algum motivo, mas nessa noite, Deus quer restituir ao teu coração a vontade de buscar a presença, a vontade de olhar a sua família quando Deus a enxerga, porque sua família tem valor para Deus. Os músicos podem subir, por favor. A pastora Marizana pregou sobre a dracma perdida na quarta-feira, eu nem sabia. Eu falei, tu leu o meu esboço? Ela, não. Eu falei, eu ia pregar isso quarta-feira. Essa mensagem era de quarta. Pastor, o que é que eu preciso fazer para não perder o que eu tenho de valor dentro da minha casa? Primeira coisa, o texto diz, acender a candeia. A candeia representa a palavra e a presença do Espírito de Deus. Salmo de número 119, verso de número 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Aquela mulher sabia que ela precisava voltar para a palavra. Quer recuperar o que se perdeu dentro de casa? Volte a amar a palavra. Volte a buscar a palavra. Quem quer recuperar o que se perdeu, precisa voltar para a palavra, precisa voltar para a oração, precisa voltar a andar na direção do Espírito, porque sem luz nós não encontramos nada. Pastor, estou perdido. Volta para a palavra. Eu estou sem direção. Busque a palavra. Eu preciso tomar uma decisão. Leia a palavra. Sem luz, nós não vamos encontrar absolutamente nada. Talvez aquilo que tenhamos perdido ainda não foi encontrado porque lhe falta a palavra. Precisamos ler a Bíblia diariamente, precisamos orar mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. A gente precisa ler a palavra. A gente precisa orar mesmo sem vontade. Já falou com alguém sem vontade? Já. Tem dia que você vai lá, o chefe, quero falar contigo. Não estou afim de falar com ele. Você não fala com ele? Por que você fala com o chefe sem vontade? Mas não tem coragem de orar a Deus. Sem vontade, irmão. Tem dia que não... Senhor, estou bolado contigo. Quem já ficou bolado com Deus aqui? Tem dia que a gente olha para o céu e fala assim, Senhor, se eu sou Deus e tu é eu. Tem dia que a gente não está com vontade de falar com a esposa. Os maridos digam amém, diga não. A Josi está aí? Não, né? Tu riu, né? Ô Josi, Alexandre riu. Tem dia que não está com vontade. Pastora Marisângela, uma vez pregando para casais, ela disse, irmão, tem dia que eu não tenho vontade de olhar para ele. Eu olho para ele, ele está no sofá, e falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu sentado ali, olhei e falei assim, Tem dia, irmão, mas você tem que falar. Para o bom andamento das coisas, você tem que falar. Então fala, mesmo que você não tenha vontade, ore. Volte a ter intimidade com Deus. Ela também varreu a casa, e varrer fala de limpeza. O que nos impede de encontrar aquilo que nós perdemos dentro da nossa casa? Pecados escondidos, distrações, mágoas, orgulho, frieza espiritual. Meu Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo está dizendo assim, Senhor, purifica-nos de toda imundícia. Meu irmão, é Paulo que está falando isso. E se Paulo era alguém que reconhecia que precisava ser limpo, olha para o lado e diz assim, quem és tu? Para não pedir a Deus que te limpe de toda imundícia. Quem somos nós? Meu Deus. Existem muitas pessoas que querem restauração sem limpeza. Há um ditado popular, deixa eu tentar me lembrar aqui, para eu não cometer nenhum equívoco, que não adianta espantar mosca se você não fizer a limpeza do lugar. É mais ou menos isso. O que é mais fácil, limpar ou espantar mosca? O mais fácil é espantar mosca. Mas tem gente que está a vida inteira assim, quando na verdade é só limpar. Oi? Remover o lixo, né? Remover o lixo. Senhor, eu estou perdendo. Remova o lixo.
Remova todo o lixo, para que a gente possa encontrar o que se tem de valor dentro da nossa casa. Marido, peça perdão, esposa, peça perdão, arranca essa mágoa do seu coração. Permita que o Espírito Santo faça a obra. O Espírito Santo nessa noite está dizendo assim: varra a casa. E por último, aquela mulher procurou com diligência. Ela não procurou de qualquer jeito. Todos nós já ouvimos a nossa mãe dizer assim. Todos nós. Hoje eu escuto a esposa. Não na mesma veemência que a mãe. Mas a mãe dizia assim: ô mãe, cadê minha meia? Está aí dentro. Já procurei. Se eu for aí achar... Eu digo assim: bem, cadê o cortador de unha? Ela está aí dentro. Tá, não, procurei ela, não é possível, está aí. Falei, eu procurei tudo. Aí ela vem, pega, e com aquele olhar que só a esposa tem, diz assim: ó. Falei, estava onde? Aonde eu disse que estava. Quem quer achar, procura, mas não procura de qualquer jeito. Quer achar o que se perdeu dentro de casa de valoroso? Procura com diligência. Procura com vontade de achar. Procura com vontade de achar. Estou terminando, irmão. 4 minutos para terminar. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz o quê? É um texto que você conhece. Buscar-me-eis e me... Quando buscar de qualquer jeito? Não, quando buscar de todo. Ou seja, Jesus está dizendo, Deus está dizendo assim: você não vai me encontrar de qualquer maneira. Você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. Mas qual é o grande problema que nós encontramos? É que nós brincamos de achar e perder, achar e perder, achar e perder. É a nossa oscilação espiritual. Um dia eu quero, amanhã eu não quero. Eu quero de novo, não quero de novo. Agora vai. Você conhece alguém que agora vai? Fulano agora vai, mas não vai nunca. Agora vai, não vai. O que eu preciso fazer para encerrar essa mensagem? O que eu preciso fazer? Aprenda a proteger a sua vida espiritual, irmão. Aprenda a proteger a sua vida espiritual. Ninguém cai de uma vez. Ninguém perde de uma vez. Vai perdendo aos poucos. A gente primeiro perde a vigilância, depois a gente perde a oração, depois a gente perde a comunhão. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente se preocupa tanto em proteção, né? Carro blindado, sistema de alarme. Você se preocupa em proteger a sua vida espiritual? Se preocupa em proteger a sua vida espiritual? Eu me preocupo. O que você anda assistindo? O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? Com quem que você anda? Você consegue? Quais são os grupos no WhatsApp que você tem? Tem um dia que a gente não acorda espiritual, irmão. Eu vou confessar, tem dia que eu não acordo espiritual. Eu acordo vascaíno. Não é ser espiritual. Tem dia que eu não acordo espiritual. E é nesse dia que a mensagem no WhatsApp vem assim, ó, pluf. Ah, pastor. Irmãos, Davi naquele dia não acordou espiritual. Ele acordou carnal, foi para a varanda e falou:
isso? Eu vi uma parada, Serginho, tu tem que ver, vem cá. Vem ver o que eu vi na varanda. Olha lá. Eita! Dá certo não, é mulher de Urias, cara. Teu melhor homem, cara, é mulher de Urias, dá não. Você consegue entender que a gente precisa ter cuidado em guardar e proteger a nossa vida espiritual? Porque é assim que começa. É um negocinho aqui, é um beliscãozinho aqui, é um negocinho ali, é um bilhetinho aqui, é uma flor ali, é um galanteio diferente, é uma piscadinha diferente, é um aperto de mão diferente. Naquele dia que você não acorda 100% espiritual. Tem dia que a gente não acorda espiritual e a gente tem que correr para a presença. A gente tem que ter conhecimento. Hoje eu não estou bem. Eu me lembro quando eu namorava a pastora Marisângela. Eu fazia faculdade de educação física na época. E eu chegava lá, irmão, na minha cara, ela dizia assim: vai embora, tu está endemoniado. Que eu falava assim para ela assim: dá um beijinho aí. Dá um beijinho aí. A gente estava construindo a casa, eu falei assim: a casa está subindo, né? Vamos lá dentro da casa ver. Tinha dia que eu chamava para orar. Vamos orar aqui. Agora, tinha dia que eu estava, ela dizia assim: vai para casa que você está endemoniado. A cara de lobo está dizendo aí. Se fosse lua cheia, tu ia uivar, miserável. E eu já ia mal intencionado. Irmão, eu louvo ao Senhor que eu casei com uma mulher santa. Que se ela tem um pouquinho, eu estava lascado. Proteja a sua vida espiritual. Como é que eu faço isso? Não negocie a presença de Deus. Aprenda a andar com alguém que vai te ajudar a ser santo. Os pastores que conhecem a minha intimidade sabem, eu não ando com qualquer pessoa, irmão. Não ando. Eu não ando e não sento à mesa com qualquer pessoa. Não é porque eu sou melhor não, é porque eu me conheço. Eu reconheço as minhas fraquezas e sei que aquele abençoado vai me levar para um lugar que eu não quero voltar a estar lá. Então, eu aprendi a andar com alguém que me fortalece. Alguém que me coloca para cima. Alguém que fala, vai conseguir. Alguém que fala assim, tu é vencedor. Alguém que fala assim, rapaz, vai dar certo. Eu não ando com ninguém dizendo assim, dia, azar. Não, sai fora. Sai fora. Eu não quero perder minha dracma de novo. Amém? Cristo é a luz da nossa casa. Aquela mulher acendeu a candeia e hoje Jesus quer acender a candeia dentro dos nossos lares. Eu quero declarar, irmão, que o mês de junho você vai conseguir fazer o seu culto familiar, você vai conseguir reunir os seus filhos, você vai conseguir liberar uma palavra e em nome de Jesus, esse ano, aquele da tua casa que ainda não se batizou, vai ser batizado nesse lugar, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, fica de pé, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A dracma estava perdida, mas ela nunca deixou de ter valor. Talvez hoje os seus filhos não estejam na presença, mas ele nunca deixou de ter valor. Talvez a sua família não seja o que você gostaria, mas ela nunca deixou de ter valor. Se a sua fé enfraqueceu, se a sua alma cansou, se a sua chama apagou, se a sua esperança diminuiu, hoje é noite de acender a sua candeia, de varrer a sua casa e de buscar com perseverança aquilo que nós perdemos, em nome de Jesus, amém?